Então é isso. Primeira resenha do ano? É a minha primeira resenha do ano? Primeira resenha do ano. E a gente vai com uma coisa inusual para mim, que isso era a categoria cativa do Yuri, mas hoje sou eu que vou fazer. Então tá, o resenha de hoje, ou vídeo de hoje, ou como vocês queiram chamar isso que a gente faz aqui, ancorados na beleza agora mudada do Murilo. Vocês não sabem o que mudou, a gente sabe o que mudou. A gente sabe o que mudou. Foi surpreendente? Foi. Vocês vão ficar surpresos? Não, mas talvez vocês nem peguem isso. O vídeo de hoje é sobre Chevengur, que eu sempre tenho receio de estar pronunciando errado, de Andrei Platonov. É isso? Eu não sei pronunciar russo, eu gostaria muito de saber, de aprender russo, mas não vai rolar por enquanto, já que eu estou empenhado com o catalão, né, e por um tempo. E o romeno? E o romeno também um pouquinho, mas eu estou diminuindo um pouco o romeno. A tradução saiu pela Arzivita. A tradução é da Maria Vragova, desculpa se eu pronunciei errado, e Graziella Schneider. Pois bem, esse romance me foi entregue numa noite de bebidas alcoólicas, uma sequência de bebidas alcoólicas, que acabou na casa de um grande tradutor do russo. A gente não vai nomear quem é e tudo mais. Todo mundo sabe quem que é. Do Irineu Franco Perpétuo. Foi muito gentil de convidar a gente para ir lá e oferecer bebidas e tudo mais. E a Masha, a Maria e o Gustavo me presentearam então com esse livro. Enfim, desculpa aí pela demora que a gente ficou de fazer. Eu li esse livro acho que em 3 semanas assim na sequência. Não é um livro pequeno, tá? Tem quase 583 páginas, então é um livro grandinho, mas eu fiquei bastante tocado assim eu realmente gostei do que estava acontecendo e acho hoje fortuito o que aconteceu, e é só por isso que eu mencionei, porque esse livro aqui, pelo menos no meu pouco conhecimento de literatura russa do século XX, ou em geral, mas do século XX, que é o caso aqui, esse livro teria, para mim, um lugar de afeto, como tem o Mestre Margarida, que foi traduzido pelo Irineu Franco Perpétuo. Então, são 2 livros que na literatura russa do século XX, que eu li, despontaram para mim como grandes produções singularíssimas e de uma qualidade assim, imagética, de imaginação, de ficção, de narrativa, bastante fora da curva, assim, bastante maravilhoso. Do que se trata, então, o Chevengur? É difícil a gente fazer, como que eu explicar o arco narrativo, o que quer que seja, porque ele desliza, certo? Eu acho que essa que é uma das primeiras grandes sacadas da coisa, assim. Ele desliza de um personagem para o outro e vai, ao mesmo tempo que aprofundando os detalhes desses personagens, vai passando um panorama crítico, reflexivo, psicológico por vezes, sociológico por vezes, do que estava acontecendo ali nos como que primeiros momentos posteriores ou imediatamente posteriores à Revolução Russa, ou no acontecimento da própria Revolução Russa, porque se dá aqui está acontecendo ainda a guerra entre o exército bolchevique, o exército vermelho, é isso, né, professor? Entre os brancos e os vermelhos. E os brancos e os vermelhos, Os monarquistas e os revolucionários. E os brancos sendo os monarquistas, e os vermelhos sendo os revolucionários, que compreendiam, então, tanto os bolcheviques quanto grupos de outras denominações, sei lá, anarquistas, socialistas, comunistas de uma ou outra tendência,
e que uniram forças, mais ou menos, para derrotar os monarquistas e implementar finalmente a revolução. Então a ideia de que a Revolução Russa teria acontecido de uma hora para outra, isso é uma puta de uma mentira, ou sei lá, uma fantasia. Levou muito tempo, levou muita batalha, levou muito sangue, e aí alguns desses grupos predominaram, não é? Os anarquistas foram, como sempre, utilizados e depois mortos, e o romance então se passa por ali. O que a gente... Inclusive é bom que se diga que essa revolução foi a primeira que deu certo, né? Porque houveram outros grupos no passado que tentaram fazer isso e não conseguiram. E não né? conseguiram. Então, assim, o negócio já vinha para mais de 100 anos atrás. Sim, assim. e não, na Rússia isso já era uma coisa, era uma tradição, até cada tanto tempo os caras tentarem fazer, assim. Mas então, vamos dizer, o pano de fundo é esse. Só que os personagens que a gente vai encontrar aqui, que a gente encontra, são um completo oposto dessa grande eloquência que seria, ou que se tem ideia da Revolução Russa. Então, se a gente fala, por exemplo, em Revolução Francesa, também, a gente pega os grandes nomes, não é? A Revolução Russa, a Guerra Civil Espanhola, as guerras de independência na América ou na África, a mesma coisa. O México também, né, com a revolução deles, sempre essa ideia dos grandes nomes. E o que a gente tem aqui, na verdade, são personagens que estão no completo oposto disso. São personagens, eu não diria nem marginalizados, é como se eles estivessem mais além da marginalização, muito pobres, tá? Muito miseráveis, em pequenas vilazinhas no meio do nada, que se veem encontrados de acordo, ou que se encontram, tocam em maior ou menor medida os acontecimentos históricos de âmbito universal, tá? Que é a Revolução, que é os acontecimentos que estão ali, e o espírito do tempo, que é a realização dessa Revolução. Esses personagens, em especial os personagens que a gente pode considerar os centrais, eles sim têm envolvimento maior ou menor, mais direto, com essa ideia da revolução. Então, o que eles estão buscando, ou lutando por, ou almejando, ou, segundo os pareceres deles, implementando, é a revolução, o socialismo, o comunismo, e, portanto, é o ideal que contrapõe-se, portanto, ao lugar de origem dessas pessoas, ao lugar de acontecimento delas, que é de uma extrema pobreza. O que a gente começa, o livro começa com a descrição de alguns personagens lá numa determinada vilazinha, do qual vai sair esse personagem que é talvez o principal, que é o Alexander Dvanov, que ele é filho de um cara que era também puta pobre, miserável e tal, que era um pescador que num dia ele tem a ideia de buscar como que a imagem dele dentro do próprio lago, assim, ver o quanto se ele podia se eternizar ali, uma coisa... Ele gostava mais de peixe do que de gente. Mais de peixe do que de gente, e ele passava o tempo ali nesse lago, e aí ele acaba se matando. No fundo é isso, assim. Ele acha que ele não vai morrer. Que ele acha que não vai morrer. Então, tem esses... O que é fantástico é que todos esses personagens estão no limite entre o delírio, todos, do livro inteiro, estão no limite entre o delírio, mesmo o mais realista, ou supostamente mais realista, que seria, não é, o realismo social, mesmo o mais realista, está a um ponto do delírio. Esse cara, então, se mata, deixando esse filho, que é o Alexander Dvanov, criança, que vai ser criado por um cara que assume, vamos dizer assim, a responsabilidade, uma responsabilidade indireta quase, que é o Zakhar Pavlovich, que é meio que um faz tudo, assim, e então ele fica ali com esse cara um tempo, se eu não me engano, ele fica numa família, a família tem um monte de filhos, aí o filho mais velho sacaneia ele, que mandam ele pra mendigar lá na cidade.
o filho mais velho sacaneia e fala, não tem lugar aqui para você tem que ir embora, tal, vaza daqui e tal. E aí ele vai embora, e no ir embora numa certa peregrinação, ele acaba se encontrando com certos afazeres. Ele volta a encontrar o Zakhar Pavlovich algumas vezes, não é? Que é onde ele, vamos dizer, fica de fato, e ele aprende algumas funções, se torna meio que um trabalhador numa empresa de ferrovia, um negócio assim, e ali ele então entra em contato com grupos sindicais ou revolucionários, e aí tem funções que ele então vai andar pela Rússia, pelas localizações, para encontrar, para passar relatórios de como é que está indo a revolução lá nesses pontos. E aí ele escuta falar de um lugar, de uma cidade, um doidão lá conta para ele, que é Chevengur, e ele fala, não, veja, lá já se realizou, lá já está efetivada a revolução, o socialismo já está completamente implementado lá. E aí ele, então eu tenho que ir lá ver o que é isso, eu vou lá ver, conhecer essa cidade, esse lugar maravilhoso onde foi implementado o socialismo, plenamente implementado o socialismo, como foi pintado para ele. Nesses caminhos ele encontra com uma figura quixotesca, que é o Stepan Kopienkin, que tem um cavalo chamado Força Proletária, acho que é, e ele é apaixonado pela Rosa Luxemburgo. Ele fala da Rosa Luxemburgo como o amor dele, sabendo que ela, ou mais ou menos sabendo, porque não dá pra sacar se o cara tá incompleto dele, ele sabe, mas ao mesmo tempo não sabe, assim, que ela tá morta, então ele não pode ter relações com outras mulheres, ele é super duro, ele é um cara que segue os princípios, e esse cara tá tentando como que implementar também, ele sozinho, ele não faz parte do exército, ele tem lá um revólver meio merda e uma espada, e é um cara, é literalmente isso, um cara em cima de um cavalo, cagando regra por onde ele passa e sabe, tipo, tentando implementar o socialismo onde ele passa. Ele conhece uma menina que depois vira uma mulher que ele tem mais ou menos uma paixonite, um amorzinho com ela. Ele também, então o Dvanov vai encontrar com essa menina várias vezes. E aí, vamos dizer assim, a pegada central é ele ir para esse lugar, Chevengur, que é uma cidade, de novo, uma pequena vila miserável, que expulsou os seus moradores burgueses, que fez a revolução deles mesmos ali, que matou alguns, que mandou os outros embora e tudo mais, e que é habitada por isso, por miseráveis, por pessoas que ele chega lá e as pessoas não estão fazendo nada, eles vivem de comer literalmente raízes de mato que eles tiram ali ao redor da cidade, fazer sopa com o que eles encontram, assim, um sopão de resto de coisas que eles encontram ali, e ele, então, ao chegar lá, ele meio que embarca também nessa, no que esses 2, 3 ali responsáveis, que também são delirantes, que também são malucos, acreditam que é a revolução realizada, que é o socialismo realizado. E essas pessoas estão, enfim, dormindo ao léu, então eles tentam organizar, tentam redistribuir as casas. Não, a gente precisa trazer então o povo para cá, não, o povo precisa vir. Então eles mandam um dos caras, vai e busque quem você conseguir e traga até aqui. Mas obviamente eles só conseguem mais miserável. Não, eles precisam de mulher, agora só tinha homem, eles precisam de mulher. Aí ele vai para trazer e ele traz como que mulheres velhas ou prostitutas e tal. E aí elas vêm, e aí ele fala, não, agora vocês têm que casar aí entre vocês para fazer o esquema e tal funcionar. Mas não funciona, assim, os caras estão literalmente assim, dormindo na terra, eles estão, sabe, as casas estão lá porque eles tiraram os burgueses, mas eles não fazem nada com as casas, elas continuam lá. Quando ele tenta, o Dvanov tenta organizar a coisa, ele percebe que tinha que limpar, porque eles simplesmente mandaram as pessoas embora e não habitaram os lugares. Aquelas pessoas eram miseráveis, tão miseráveis que eles nem sequer sabiam
como tomar conta da habitação que eles tomaram, não é? Enfim, isso vai, como eu disse, deslizando essas histórias para o que se torna cada vez mais claro, que é um caminho, não digo trágico, mas tragicômico, assim, trágico, sim, num certo sentido, assim. O final, que eu não vou dizer para vocês, eu não vou contar, não vou dar spoiler, mas o final, fazia tempo que não rolava isso, assim. Literalmente, a última página aqui que eu tô... eu li e me arrepiei inteiro, assim. Eu lembro que eu li e fiquei realmente tocado, assim, emocionado com a coisa, porque muito se fala sobre posições não é? A esquerda tomava tudo que vinha, uma certa esquerda, entendo, tomava tudo que vinha da Rússia como assim intocável. Não, veio de lá, é maravilhoso, né? Não pode criticar nada que venha desse realismo socialista, como que real socialismo, sei lá, como queiram chamar. Do outro lado, aí a direita essa é homogênea, assim, porque é estúpida não é, de uma forma só, nada podia. Então, esse autor é comunista, não sei, aquela coisa. E esses dois autores que eu mencionei, o Platonov e o Bulgakov, esse livro foi proibido na Rússia, ele só foi liberado em 1988, se eu não me engano. Ele ficou proibido. O Mestre Margarida também, os dois inclusive sofreram perseguições pessoais, né? Eu acho que o Platonov conseguiu talvez caminhar melhor ali, me parece. O Bulgakov, não, assim, fez um monte de merda, enfim. Mas são livros que mostram, então, tendo essa ideia de que só existe uma esquerda, né? São livros que colocam, e esse aqui, sobretudo, coloca o dedo numa certa ferida de um ideal quase messiânico, e esse traço aparece aqui o tempo todo, certo? De um certo messianismo que se acopla à ideia da revolução, e de uma revolução que, uma vez acontecida, o problema está resolvido, não é? O mundo agora é completamente... Então imaginem, crianças, que vocês se empenharam muito para votar num determinado candidato, porque o outro lado era completamente maléfico, beleza. E vocês fizeram concessão, vocês tiveram que fazer concessão, não é? Vocês tiveram que votar nesse candidato, e junto veio um ladrão de merenda, que manda bater em professor, não é? Vem uma série de uma senhora do agrobusiness que herdou terras tiradas de povos originários. Então, ficticiamente imagine isso. E aí, no dia 4, 5, nem que não rolou, né? E talvez não vai rolar aquilo que você estava imaginando, nem em 6, nem 8 meses, nem 1 ano, nem 1 ano e meio. Porque a coisa é construída, é isso, ela é construída, ela é feita numa luta contínua e muito concreta, muito diária, muito cotidiana, muito material. Essa ideia messiânica que se acoplou com a ideia de revolução é como que, eu não diria nem ironizada ou satirizada aqui, porque não se trata disso. Parece que o Platonov, de fato, quando diz, coloca o dedo na ferida e mostrar, veja, juntaram-se elementos de um messianismo religioso que tinha lá nessas pessoas, que essas pessoas de uma certa região, parece da Rússia e tal, acreditavam que isso estava aparecendo como um fenômeno cultural, religioso para elas, espiritual para elas, e se juntou a essa ideia da realização da revolução comunista, socialista e tudo mais. E eles ficam de fato buscando isso, quer dizer, ela já aconteceu, não, então aqui ela aconteceu, então a gente vai lá, mas você olha e fala, pô, mas não aconteceu, essas pessoas estão tão miseráveis. Não, mas agora a miséria é de todos, assim, então aconteceu. Então não aconteceu, não, a gente está... Esse debate todo, colocado numa perspectiva
que é retirado, de novo, dos grandes acontecimentos. Até acho que Lenin aparece, ele menciona a Rosa Luxemburgo é o amor da vida dessa figura do Stepan. Ele menciona o Lenin, ele menciona algumas figuras, mas eles são muito distantes, assim, eles estão geograficamente, inclusive, parece distantes muitas vezes, não é? Enquanto ali estão as pessoas de verdade, as pessoas que sofrem e que precisam comer e que precisam de roupa porque o inverno chega e eles morrem de frio, porque as casas precisam queimar alguma coisa para ser aquecida e eles não têm nada, porque o tipo de vida que eles vinham levando como servos muitas vezes. Tudo bem, mataram lá os senhores, né? Os caras que eram os senhores deles. E agora eles não são mais servos. Mas nada aconteceu, eles não sabem o que fazer com aquilo. Nada foi alterado na vida cotidiana deles. E isso vai formando meio que uma bola de neve de angústias que vai acumulando ao longo do livro. Como eu falei, há uma técnica narrativa que o Platonov usa e que eu acho muito interessante, que é simplesmente ir passando, não é nem um ponto de vista de você ficar com o personagem, depois passar para outro personagem, como se ele estivesse acompanhando com uma câmera, é como se a história, se a narrativa deslizasse para acompanhar acontecimentos que simplesmente vão se encadeando quase como se soassem naturais, assim. E essa naturalidade, só que não é um naturalismo, claro, mas essa naturalidade só é possível porque há uma espécie de horizontalidade nos personagens, certo? Então, ainda que o Dvanov seja o personagem, que de fato ele e o Stepan são os personagens mais recorrentes, aonde fica com mais tempo a narrativa sendo conduzida, por vezes Dvanov some, fica nesse Cavaleiro Dom Quixote, por vezes ele também não está, fica aquele grupo lá de Chevengur, e isso tudo vai passando, vai sendo contado com mesmo as coisas mais absurdas, mesmo as piores misérias, mesmo quando eles decidem matar as pessoas, ou quando um cara morre, um soldado morre por causa de uma ferida, acho que é na perna, assim, como na parte de dentro, na virilha e tal. Tudo é contado com não é indiferença, mas ao mesmo tempo é com essa horizontalidade, certo? Essa mesma horizontalidade que pode ser, e aqui é uma intuição minha, eu não tenho como comprovar isso, então pessoal estudioso da literatura russa, que são os amigos do Yuri, eventualmente vocês estão vendo e tal, pode me dizer, mas parece uma forma muito, muito sagaz do Platonov de usar técnicas do realismo social contra ele mesmo. Então essa pretensão de fazer uma coisa que é horizontal, que seria uma perspectiva, uma tentativa dessa literatura oficial que era produzida na época, o Platonov usa isso contra o establishment. Então contra precisamente aqueles grupos e aquelas instituições que ditavam as regras literárias daquele tempo. Eu não sei se eu tenho mais alguma coisa para falar, eu acho que... mas, assim, de verdade, fica... Se vocês forem pegar um toletão no ano de 2023, assim, um livro maior, eu sei que aqui na literatura brasileira a gente tem muito medo, não é, de livros grandes e não é bem quisto, assim, e determinadas instituições bancárias travestidas de editora quiseram fazer vocês acreditar que isso é um pecado original. Não é, tá, gente? Então, algo muitíssimo corajoso aqui dessa editora Ars e Vita. Comprem lá com eles no site. De fato, um livro que me parece altíssima literatura acima de tudo. É isso. Se inscreva no canal, como é que é?
dinheiro Catarse. Acho que vai fazer de tudo esse ano de 2023 para pelo menos uma vez o Murilo estar aqui comigo. Pelo menos uma vez. Nem que seja a última coisa que a gente faça na vida. Se eu vou, sei lá, pegar um laudo e falar, porra, tô morrendo, Murilo, assim. Porra, Murilo, vem pra cá, tô com câncer no cérebro. E aí o Murilo vem, assim, e aí ele fala, Cici Fufu. E aí ele, sei lá, para de me dar carona, e isso vai ser um problema. Mas é isso. Mandem lá comentários aí pra quem gosta de literatura russa. E... lindão. Let's ride, let's ride. 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 Let's ride. Represent M-I-A-M-I. Drive like a semi. Am I just another brother like a lover like am I?